Então nós vamos fazer uma reestruturação de um canteiro. Por que eu digo reestruturação? Porque um dia ele estava sendo produtivo, anteriormente ele produzia couve, e o couve chegou no final do ciclo produtivo, e agora nós vamos reestruturar, inserir mais matéria orgânica, inserir um pouco de cinza e plantar novamente. Dessa vez nós vamos plantar o almeirão. Por que é importante nós fazermos esse revezamento de famílias botânicas entre si? O couve, como vocês sabem, ele pertence à família das brássicas, e o almeirão, a hortaliça que eu vou plantar agora, a mudinha, é da família das asteráceas, mesma família da chicória, do alface. O importante nisso é porque as pragas que eram, podemos dizer assim, a praga que poderia acometer, ocasionar a cultura do couve, para a cultura do diferente, ela já não é mais preocupação. Então, esse rodízio é muito importante isso, porque previne a gente estar repetindo as mesmas hortaliças no mesmo espaço, no mesmo vaso ou no mesmo canteiro, para não ocorrer delas serem cometidas pelo mesmo, podemos dizer, inseto praga ou até mesmo por doenças. Então, esse meu canteiro ele é suspenso, ele foi feito através de uma reciclagem. Ele era um tubo de 12 polegadas, eu serrei no meio, abri os furinhos para poder funcionar como um dreno e coloquei nesse suporte, como vocês percebem aqui embaixo, em cima de umas cantoneiras. Coloquei ele também sendo preso por esse arame para dar um pouco mais de sustentabilidade, e ele tem aqui aproximadamente 1 metro. Então vamos estruturá-lo. Para fazer essa estruturação desse meu canteiro suspenso, eu preciso basicamente de um ancinho escarificador e de uma pazinha. Então, se o solo estiver muito compactado, significa que ele está precisando de umidade, precisando também de matéria orgânica. Então, se você fizer uma irrigação, o solo fica um pouco mais úmido, fica melhor para você fazer o trabalho da escarificação. Então, o ideal é você fazer esse revolvimento do solo para ele ficar mais fofinho, mais arejado, porque o solo precisa ter água, precisa ter ar para poder a planta se desenvolver. Então, se tiver algum pedacinho aqui de pedra, você aproveita, tira. Então, eu recomendo num canteiro como esse, nessa medida, você utilizar em torno de 1 kg de esterco de bovino envelhecido. Você pode distribuir. O solo, quanto mais matéria orgânica ele tiver, é muito melhor, porque ele fica um solo fofinho. Ele pode ter o pH aumentado, tá? Isso aí é uma questão relativa. Fica mais fácil para a água da irrigação ser absorvida melhor pelo solo e das minhocas se desenvolverem também melhor. Vou adicionar em torno de 50 gramas de cinzas. Com cuidado aqui para não levantar muito. A cinza ela é rica em zinco, rica também em magnésio, tem um pouco de cálcio. Antes de finalizar o ciclo do couve, eu utilizei 50 gramas mais ou menos nesse canteiro aqui de farinha de casca de ovo. Farinha de casca de ovo também possui cálcio, magnésio, que vai contribuir para que o meu solo diminua a acidez. Então, reviro.
misturo bem. Aqui o solo está um pouco compactado. Como eu irriguei agora, ficou mais fácil, né? Porque senão ficaria muito mais duro. Então, solo duro, solo compactado, a raiz da minha plantinha vai ter também dificuldade para romper esse solo. Então, a plantinha precisa encontrar um solo fofo para poder as raízes se desenvolverem. Você pode fazer com o auxílio de uma luva. Até aconselho você utilizar, porque quando aparecer aqueles torrões, você tem mais facilidade de pegar e estorrar. É uma segurança a mais para a sua mão. Pronto. Então incorporei o esterco, incorporei também a cinza. E agora é só trazer a minha mudinha da sementeira e plantar. É muito importante a gente respeitar o espaçamento de uma espécie para poder ela se desenvolver, para poder ela crescer, para não ter concorrência com outra planta vizinha. É recomendado você utilizar um espaçamento de 25 a 30 centímetros entre plantas, para não ter concorrência por luz e também para ela não concorrer com nutrientes do próprio solo. Essa mudinha foi produzida na sementeira. Inclusive ela já poderia ter sido plantada. Olha como ela está bem grandinha. Poderia ter plantado um pouquinho menor, não teria problema. Tá? Então, vou utilizar esse espaçamento aqui. Pronto, mais ou menos. Ela apresenta, olha, um sistema radicular bem cheio, bem concentrado em raízes. Isso vai facilitar muito o desenvolvimento da planta. Rápido ela vai crescer, rápido ela vai estar absorvendo os minerais do solo e vai produzir mais rápido. Pronto. É bem simples reestruturar um canteiro e plantar mudas de almeirão. Muito importante você, mas agora no período seco, você fazer uma cobertura morta utilizando serragem de madeira branca. Você pode estar utilizando também outro material como casca de café, casca de arroz, aquela palha já seca, de preferência decomposta. Você pode também estar utilizando aquelas aparas de gramas do próprio jardim. Não precisa colocar muito, só para manter o solo, essa superfície do solo mais úmida, para dar um conforto térmico para a plantinha. Essa cobertura morta também, ela dificulta o surgimento, a germinação também de capim, de mato, de plantas indesejáveis. Então também ela ajuda a controlar essas ervas. Então agora, como o solo já está úmido, não precisa eu irrigar, mas amanhã cedo, principalmente agora no período de verão, né, então período seco, é muito bom a plantinha receber no mínimo 2 irrigações, pela manhã e pela tarde.